E assim, né? Seguindo a lei de Darwin, vamos evoluindo. Começamos o De Tudo Um Pouco Show, como uma reunião de amigos para falar sobre os assuntos da semana. E hoje a gente está, quem sabe, inaugurando aí uma nova série, né? Recebendo aqui um convidado, aliás, um ilustre convidado, o Flávio Abdenur, matemático. Deixa eu ver se eu fiz a minha lição de casa certinho, Flávio. Corrija aí se eu estiver errado, tá? Economista formada pela PUC-Rio, com doutorado em matemática pelo IMPA e pós-doutorado pela Université Sorbonne Paris-Nord. Trabalhou como matemático acadêmico durante cerca de uma década e depois migrou para o setor privado, onde atua cerca de uma década como analista e cientista de dados. Passei de ano, fiz a lição de casa certinho, Flávio? Nota 10. Beleza, bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui em nome do nosso grupo, que está desfalcado por enquanto. Daqui a pouco o Cleveland Prats chega aí. Quero apresentar você à turma. Aqui o Marcelo Guterman, atua no mercado financeiro assim como eu, muito mais capacitado do que eu. Sou um mero mascate, ele não, um analista. Rodrigo Delosso, seu amigo, conhecido, professor da FEA, nosso amigo Victor Loyola, que vem do mundo corporativo aí, do crédito, e que tem feito um brilhante trabalho aí de acompanhamento de dados, né, desse problema que nós estamos vivenciando agora. Então, assim, muito obrigado. E aqui é o seguinte, né, como a gente não perde tempo, eu vou passar aqui já a palavra para o meu amigo Rodrigo Delosso, que vai fazer a primeira pergunta, e você, por favor, aí já vamos seguir nesse bate-bola. Rodrigão, nosso zagueiro, por favor, comece aqui o nosso Beleza. bate-papo com o Flávio. Queria agradecer aqui a presença do Flávio. Flávio, vou começar perguntando como, qual o seu, como é que você entrou nesse negócio de falar disso que a gente vai falar hoje? Que a gente não pode falar exatamente o que é. É um negócio meio engraçado. Como é que você entrou nisso? Eu, assim, tenho que dizer que sou um cúmplice dessa sua entrada, porque eu participei, acho que desde o início, tenho acompanhado desde o início, mas conta aí pra gente como é que foi. Cara, foi o seguinte, eu estava prestando atenção um pouco no noticiário, normalmente, e começou a me chamar a atenção as notícias ali na China. Comecinho ali, em janeiro, etc. Começou a pipocar alguma coisinha ali, e eu comecei a prestar atenção e pensar, pô, cara, isso aqui é um alarme falso aí, teve o SARS lá atrás, que aconteceu, mas foi uma coisa pequenininha, contida, ou será que dessa vez vai ser pior? Mas não era assim, eu não estava perdendo sono. Tá? Isso em janeiro. Quando chegou em fevereiro, eu comecei a perder sono, porque estava vindo no noticiário, aí começou a aparecer ali na Europa, norte da Itália, começou a morrer um bando de gente. Eu comecei a falar com alguns amigos, e alguns amigos vieram falar comigo. Na época, todo mundo fazia muita piada, muito meme, etc. Eu não sei se congelou aqui. Não, tá funcionando. Congelou, o Rodrigo está congelado. Ou então ele está paralisado, assim, de emoção. Mas, e um desses, acho que o principal estopim foi um amigo, que é um cara, que aliás é um economista, que é um cara muito inteligente, um cara muito antenado, um cara que eu considero um cara com muito bom senso, e ele começou a falar sobre isso, e eu lembro sempre dessa frase, cara, a China travou 1/5 da população da economia. Assim, não tem como esse negócio não ser um negócio, no mínimo, com risco muito alto de dar uma merda muito grande. E eu acho que estava rolando muita complacência na época. Acho não, estava. A imprensa estava toda num discurso basicamente uma gripezinha, não, peraí, não paniquem, exagero, histeria. E ela não tinha muita base de dados super fina nem nada, era basicamente noticiário e bom senso. Você juntar A mais B e, cara, no mínimo tem um risco desse negócio virar uma coisa muito séria. Então deu uma virada de chave, principalmente no carnaval. E quando voltou do carnaval, foi a última semana de fevereiro, aí eu já estava panicando cedo, como diria mais tarde o Taleb, levando a coisa muito a sério. Não era essa vibe ainda, na imprensa em geral. E meus pais queriam me visitar em março, tá? Isso foi em fevereiro. Eles estavam querendo me visitar, eu moro em São Paulo, meus pais estão no Rio, e eu comecei a dizer não venham, porque na época tinha pouco dado, mas já estava claro que idoso era muito mais vulnerável. Então proibi meus pais de me visitarem. Meu pai ficou puto na época, eles ficaram maluco, histeria, tô vendo aqui no jornal, também não é para tudo isso. Na época já tinha muito caso em São Paulo. E aí eu fiquei mais antissocial do que eu já sou, e parei de apertar mãos e dar beijinhos na empresa que eu trabalho, e chamava amigo para almoçar, eles almoçavam na boa, mas não
acreditar em você, não. E na época eu era um excêntrico, né? Eu era visto como um cara, pô, o cara tá exagerando, sei lá, esse cara tá pirando. 2 semanas depois, infelizmente, isso já não era verdade. E foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa exponencial, né? E na empresa em que eu trabalho, houve uma saída muito rápida, assim, todo mundo para o home office, é uma história muito familiar. Então eu fiquei muito mobilizado com a coisa. E eu falei com amigos, eu estava realmente exaltado. Eu estava assim, caraca, acho que eu estou vendo uma coisa aqui que a maioria das pessoas, para qual a maioria das pessoas não está dando tanta importância. Eu acho que elas estão subestimando o risco desse negócio e esse risco está crescente. Então é uma coisa assim, realmente muito importante. E na época eu falava com amigos, cheguei a brigar com amigos, cara, pelo amor de Deus, não, leva esse negócio a sério, Nós tivemos uma discussãozinha sobre isso, né, Flávio? Eu não vou citar nomes, mas eu já fui professor universitário, né? Eu cheguei a mandar mensagens e áudios mal criados para amigos universitários, dizendo, cara, para de dar aula. Na boa, para de dar aula. A universidade vai... Aí eu comecei a escrever em rede social para tentar alertar as pessoas, eu tenho um complexo de mártir aí, e dizer, cara, pessoal, essa porra é séria, muda o comportamento, etc. E eu lembro de conversar, por exemplo, com professores universitários, e eles dizendo, cara, eu não posso cancelar a aula, porque a universidade vai me punir. E eu falei, não vai, cancela. Os caras podem começar a querer te punir daqui a uma semana, não vou mais. E infelizmente acertei esse golpe também, tá? Então, assim, eu fui um pentelho aí durante um tempo, e bem, acho que eu continuo sendo um pentelho, mas agora em outras dimensões desse assunto tudo. E aí eu comecei a correr atrás disso e eu comecei a me juntar com pessoas na internet, basicamente, com conhecidos, com pessoas que eu já conhecia na física, outras não. E é uma história longa e complicada, mas começou a juntar muita gente, não sei, muita gente, mas bastante gente. Eu sou um cara de área quantitativa, conheço muita gente muito boa de área quantitativa, algumas das pessoas são muito, muito, muito boas, em diferentes áreas, em estatística, em análise de dados, em matemática pura, aplicada, e com o tempo a gente foi incorporando também o pessoal de biológicas, né? Porque isso, óbvio, é importante também, não basta você entender os dados. Por outro lado, também não basta você entender a biologia da coisa. E muito rapidamente ficou claro que havia um disconnect muito grande entre o que os dados mostravam e a lógica mostrava, uma vez que você estudava um aspecto do assunto, e o que rapidamente se tornaram narrativas muito prevalecentes na imprensa, e o assunto muito rapidamente foi politizado. E esse assunto específico, sobre o qual a gente vai falar aqui, começaram a surgir algumas esperanças, digamos, preliminares, de como lidar medicamente com o assunto, cedo, no curso da doença, tinha um certo hype, mas rapidamente a coisa foi polarizada, ficou politizada, ficou associada a político tal, e tinha algumas discrepâncias muito grandes. Tá? E uma delas é que a hidromassagem, sei lá qual é a palavra que a gente pode usar aqui, ela começou a ser pintada como ou uma coisa incrivelmente eficaz, quem sabe, não tinha muito dado, ou como uma coisa certamente ineficaz e muito perigosa. Isso muito antes de você ter dados muito robustos, né, da hidro sobre a doença. Então aquilo me alertou mentalmente, cara, tem alguma coisa esquisita aí. E eu fui dar uma olhada, e este substância em particular, claramente muito seguro. Ô Flávio, você deu aí, acho que uma boa introdução daquilo que te motivou, né, a começar a fazer esse trabalho que você vem fazendo. Então, vou aproveitar aqui e passar a bola para o meu xará, já para emendar nessa bela introdução que você fez, para ele fazer a pergunta dele. E aí, xará? Foi bem no momento, até você citou a Hidro, né? Você tem um post fixado lá no teu Twitter, eu fiz a minha lição de casa também, né? Estudei todos os papers que você cita ali e tal. E o que me chamou a atenção no teu post, são vários posts, na verdade, que estão fixados, né? Ali no teu Twitter, é que você não cita a Hidro, né? Você foca muito no IVM, né? Cita a fluvoxamina, a budesonida e tal, mas a hidro você não cita, né? Inclusive no paper do ganhador do prêmio Nobel, né?
que é o, como é que é o nome dele? Satoshi É o Omura. Satoshi Omura, né? Uhum, Ele também diz que a hidro não é eficaz, né? uhum. Então, podemos descartar a hidro, em princípio, porque você não cita ali e tal, e o Satoshi diz também que não é eficaz, tá descartado. Não, não está. O que os dados mostram? Aqui eu vou falar uma grande heresia. Por que não está fixado ali? Primeiro, é o seguinte, porque no Twitter, que eu comecei a usar relativamente pouco tempo para falar sobre esse assunto, por causa do meu complexo de marketing e querer salvar o mundo, tá? Ele só te permite, na verdade, fixar um tweet. Só que aí você pode fixar um tweet e você colocar o follow-up dele. Eu, inclusive, numero, para tentar, assim, cara, uma merda ali, Isso. limite de caractere, você vai coisando. Se você olhar o passado, tem bastante coisa sobre a hidro. Tá? Que foi o que mais me chamou a atenção por causa da politização e por causa do disconnect, principalmente entre a questão de como ela foi pintada em termos de segurança, no meio da politização, e que os dados, e, francamente, no caso dela, a lógica mostram, que é a questão de segurança. Tá? Você tem que falar sobre eficácia. Nas doses em que ela é usada ambulatorialmente, pré-hospitalização contra a Covid, ela é óbvio que ela é segura. E a gente já sabia isso antes dos randomizados. Os randomizados confirmam isso. Nas doses em que ela está sendo usada, os randomizados, tem uma certa variância ali, mas no caso da hidro, a dosagem acabou se consolidando mais ou menos rapidamente. Tá? Mas também pelo seguinte, é um remédio usado por velhinho reumático há muito tempo. Os caras não pediam eletrocardiograma, nunca pediram, e são velhinhos. Tá? E que usam doses parecidas, não necessariamente, o pessoal já usa ali 400 miligramas por dia, ou assim, mas usam 200, 300, assim, durante anos. O cara tem um reumatismo. Então, isso ficou muito claro. Tá? É claro que se você der uma dose alta o suficiente, principalmente se você der uma dose alta o suficiente para pacientes severos, aí, cara, aí qualquer coisa fica perigosa. Isso já aconteceu. Mas, Agora, quanto à eficácia? Eficácia, vamos lá. Você tem que fazer dois separações para você ver alguma eficácia, como eu afirmo que tem. E não sou único. Primeiro, diferentes tratamentos têm diferentes eficácias em diferentes momentos. Inclusive, um tratamento pode fazer mal numa fase da doença e fazer bem em outra e não fazer nada. Tá? Se você pega os randomizados em hospitalizados, você não vê benefício. Você não vê. Quem é que é hospitalizado por Covid? É o pessoal que já passou para a chamada fase inflamatória. O cara já está ali com o pulmão meio tomado, etc. Não consigo entrar super nos detalhes fisiológicos do assunto, mas hoje em dia já é muito conhecido que tem diferentes fases, né? Grosso modo. Ali não tem. Você não vê. Assim, eventualmente tem um randomizado em que o grupo de tratamento sai um pouquinho melhor do que o grupo de placebo, mas em compensação tem outro que ele sai um pouquinho pior. Cara, é ruído branco. Tá? Exceções em hospitalizados, tem algumas. Tem duas em que o grupo de tratamento recebeu doses extremamente altas e eram grupos muito severos. O Recovery, em inglês, e um da Fiocruz Amazônia. O da Fiocruz Amazônia tem uma outra particularidade, ele não tem grupo de placebo. Então, no Fiocruz Amazônia, era impossível ele apontar eficácia, porque você não tem um grupo de controle. Você só tem 2 grupos de dose. Uma dose que é parecida com a que é usada no tratamento ambulatorial e outra uma dose extremamente alta. E não de hidro, mas de um remédio sem o hidro no começo do nome, que é um pouco mais tóxico. Não é um super veneno, mas ele é um pouco mais tóxico. Ele causa mais diarreia, enfim, os efeitos colaterais dele são maiores. É por isso que a hidro foi inventada, por isso ela foi desenvolvida, porque ela é uma versão igualmente eficaz e com menos problemas de gastrointestinais, etc. Tá? Então, com exceção desses 2 randomizados, você não vê de fato piora estatisticamente relevante. Nesses 2 você vê. Agora, esses 2 têm essa particularidade. O grupo de tratamento no recovery de hidro tem uma dose muito alta e são pacientes muito severos. Como é que você sabe que eles são muito severos? Porque o grupo de placebo morreu muita gente, 15%, 20%. Se o grupo de placebo recebeu, isso mostra que é muito severo, de fato, você olha no estudo e era gente muito severa, foi desenhado assim. E o grupo da Fiocruz Amazônia tem essa particularidade. Eu não tinha grupo de placebo, então não tinha como constatar a eficácia. Você não tinha um baseline com o qual comparar. Então, você consegue comparar apenas o grupo de dose baixa, que é a dose normal, enfim, usada em pré-hospitalizados, e de uma dose cavalar. Mas quando tem dose baixa, tem eficácia. Quando o tratamento ambulatorial é eficaz. Sim.
Hospitalizado você não vê. Tem gente que diz que vê, não sei o quê, mas aí eu acho que tem um baita no wishful thinking. O que eu vi ali, eu estou bastante convencido. Não. Dose altíssima, sim. Então, esse é um parsing que você tem que fazer. Então, beleza. Hospitalizado pode jogar fora. Eu, pelo menos, minha interpretação, e acho que de outras pessoas técnicas que olham uma coisa sem paixão, sim. Ambulatorial. Ambulatorial, sim. Aí você tem que fazer um segundo passo, que é o seguinte. A hidro foi vendida, promovida como, primeiro, um remédio extremamente eficaz. Não é. Não é uma bola de prata. Está muito claro. E segundo, como um antiviral superpotente. E esse é um dos vários plot twists da história, tá? Dos randomizados, você não vê atividade antiviral relevante. Alguns dos randomizados, tanto ambulatoriais quanto hospitalares, eles medem a carga viral ou então o efeito sobre o status PCR do paciente, que é um proxy, digamos, uma medida menos fina de efeito antiviral. Você não vê. In vitro você vê, com uma certa concentração. Mas antiviral não. E para que hidro é usada? Bem, notoriamente malária, mas ele é um remédio, uma substância extremamente versátil. Então, a boa parte do uso dele é anti-inflamatório. Ele é um imunomodulador, um anti-inflamatório meio que suave, ele dá uma suavizada ali na reação inflamatória. Se você interromper totalmente o processo inflamatório, você vai gerar um problema. Você está, quebrando a perna ali do sistema imunológico. Mas se você deixa o sistema imunológico solto, no caso da Covid, isso pode causar muito estrago. De fato, boa parte do estrago causado pela Covid é o sistema imunológico meio que overreacting, em vários sentidos. Tá? Hidro é usada em... Por que ela é usada em velhinho reumático? Porque é reumatismo, é um problema inflamatório. Lúpus também. Tá? Lúpus é um problema autoimune. Ele dá uma suavizada. Tá? Então, qual que é o outro passo que você tem que fazer? Se você pegar desfechos antivirais, como tanta gente promoveu e promove, cara, não, isso é uma tese falseável e eu afirmo que ela é falsa. Você não vê. Você vê um ruído branco ali. Agora, desfecho clínico, que de certa forma é o que mais importa. Desfecho clínico é o quê? É sintoma, é se o cara progride para hospitalização, é se o cara desenvolve febre, é se o cara morre, em última instância, sim. Aí tem sinal. É muito grande? Não. Mas você junta os ambulatoriais, primeiro que você olha eles isoladamente, eu juro todos eles. Todos. Você junta eles e você vê um certo benefício, tá? Já faz algum tempo, depois que saiu o quinto, sexto, eu estava guesstimating algo em torno de uns 20% de redução, seja em hospitalização. Morte é difícil você ver, medir diretamente. Por quê? Porque você tem muito pouca morte. No ambulatorial, você está pegando gente que está no começo da doença. E mais do que isso, o pessoal que se inscreve em randomizado, ambulatorial, tem que ser gente jovem. O cara mais velho, ele sabe que ele tem mais risco. Ele diz, cara, não, me dá aí um melhor remédio que vocês tiverem. Tá? Então você pega ali Bower, Skipper, os dois do BCA, etc. Cara, é galera assim na faixa dos 40 e poucos, na mediana. Tá? Então você tem muito pouca morte. Então morte é difícil. Tem menos morte quando você junta os grupos de tratamento e compara ele com o grupo unificado, consolidado, de controle, de placebo, tem menos. Mas são extremamente baixos. Hospitalização já são um pouco mais altos. E aí você já vê algo, e tem um quê de in-sample, out-of-sample, tá? No seguinte sentido, depois que saíram os primeiros 5, 6, eu falei, cara, isso aqui tá com pinta de benefício de uns 20%. Isoladamente, você nunca vê o p-valor abaixo de 0,05. Por quê? Porque são números baixos. Porque é um pessoal que no baseline vai bem, tá? Só para... Prometo falar de um detalhe assim para a próxima pergunta, mas só para dar um exemplo... Fique à vontade. Tá, esses randomizados são pequenos, tá? O maior deles é o MIT-A, que saiu no New England, que é um de profilaxia pós-exposição, que tem números bem interessantes, tá? O MIT-A é bem bacana. O spoiler aqui é que o MIT-A mostra benefício clínico, sim, mas não mostra redução da carga viral. Mas, com exceção do MIT-A, que não é gigantesco, mas tem 1000 em cada grupo, então já não é tão pequeno, esses estudos, em geral, eles têm, sei lá, 200, 300 em cada grupo, não são muito grandes, não. E alguns deles são ridiculamente pequenos, tipo a Bela, que saiu numa das revistas do Lancet. É estranho um randomizado tão pequeno, porque ele não tem nenhum poder estatístico. Tá? Mas vamos falar sobre morte aqui. Então, imagina que você tem uma taxa esperada de morte no baseline de 1%. Isso é alto demais, mas eu estou sendo conservador. Tá? E você tem dois grupos, o grupo de tratamento de placebo com 200 pessoas. Agora vamos fingir que o remédio que você está testando é milagroso. Ele reduz o risco de mortalidade para 0. Tá? É só um thought experiment.
que vai acontecer em termos de valor esperado com mortalidade? No grupo de placebo, tipicamente, a mortalidade é 1%. Isso é um overestimate, tá? Nesses grupos com 40. Quantas mortes você vai ter no grupo de placebo? 2. Dado que o remédio é milagroso, quantas mortes você vai ter no grupo de tratamento? 0. Qual que é o teu valor? Pô, é gigante. É gigante. Isso aí. Qual que é um dos vários problemas aqui? Bright line fallacy. É a convenção de, cara, na medicina, e aliás, acho que acontece em outras áreas, mas certamente muito na medicina, os caras não sabem direito o que é p-valor. Isso vale para boa parte dos pesquisadores, está muito claro. E para eles é só uma fórmula que eles jogam numa planilha, jogam no site e dizem: se o p-valor é abaixo de 0,05, é prova definitiva de que funciona. E se o p-valor está acima de 0,05, é prova de que não funciona. Eu estou caricaturando um pouco, mas só um pouquinho. Tá? E é assim que eles são redigidos. Então, se você tem um bando de randomizado, de grupos, de cohorts, em que a mortalidade vai ser muito baixa, que sempre vai ser em grupos ambulatoriais, a não ser que você esteja pegando velhinhos de 90 anos, mas não vai ter grupos grandes novinhos de voluntários, velhinhos de 90 anos se inscrevendo em randomizados. É não trivial se montar randomizados grandes, você sempre vai ter teu valor acima de 0,05. Portanto, nunca funcionou. E é assim que esses estudos são redigidos. Flávio, eu acho que você deu uma belíssima clareada aí e mostrou o quanto que você se debruçou sobre o tema, assim como o meu xará que também fez a sua lição de casa. Eu vou passar a bola para o Victor para que ele possa fazer a pergunta dele para você. A resposta, dá para dar uma resposta muito mais completa, tá? Porque eu falei sobre mortalidade. Aí você pode falar sobre hospitalização, que tem um problema, onde o problema é menor, mas ele ainda é muito baixo, tá? São números baixos. A hospitalização tem um terceiro problema, quarto, sei lá, que é um critério mais subjetivo. Morte é muito objetivo, é muito duro, como se diz. Sim. Morreu ou não morreu. Hospitalização vai depender, não sei o quê. Mas tudo bem, esse é um problema menor. Mas a história do p-valor tem muito a ver com isso. E tem muito a ver com essa má interpretação. Bright line fallacy é um problemaço em muitas áreas. E em medicina, desse jeito, cara. Explica para um público leigo, que provavelmente vai ser a esmagadora maioria das pessoas que verão esse conteúdo, a que se refere esse último conceito que você mencionou? Nem sabe o nome, é uma vergonha. Como é que é o nome? P-valor. Não é isso? P-valor. Tá bom. O que é p-valor? Eu vou falar aqui em termos leigos, tá? Vale a pena entrar na definição técnica da coisa, mas o p-valor, para efeito de estudos randomizados, aliás, já que estamos falando com leigos aqui, o que é um estudo randomizado? Eu vou simplificar, tem várias maneiras de você fazer. Você quer testar se um remédio, um tratamento é eficaz ou não, e você quer estimar o quão eficaz ele é. Você pega um grupo de pessoas, você convence elas a assinar um papel, em termos de consentimento, dizendo: olha, você tem, digamos, 50% de chance de receber um remédio, que a gente quer descobrir se funciona ou não, 50% de chance de receber um placebo, que é uma pílula de farinha, não sei o quê. E a ideia é que os pacientes não saibam se eles estão tomando tratamento ou não, para você não ter o problema de efeito placebo, o cara tomar uma coisa e se sentir melhor por causa disso e afetar. E idealmente você quer que o estudo seja duplo cego, que nem os médicos saibam quem está recebendo. Você aleatoriza, tem uma chave escondida ali, você dá para todo mundo, ninguém sabe quem está tomando o quê, no final das contas você desvenda a coisa e aí sim você mede a diferença. Agora, aí entra um problema estatístico, que é o seguinte: biologia é algo super complicado, medicina também, cada pessoa tem um corpo, reage de uma maneira. Então você tem muita aleatoriedade, isso aí um certo grau de sorte ou azar. Tá? Então você precisa de um instrumento estatístico, vários, mas enfim, o mais básico dele é o p-valor. E a ideia do p-valor é que ele é um número, ele é uma probabilidade, entre 0 e 1, você pode colocar ele como porcentagem, entre 0% e 100%, e muito grosso modo, tem gente que bateria em mim se é isso, mas eu vou dizer, é super grosso modo, tá? É para ler. O p-valor é o seguinte, digamos que o tratamento, na verdade, não tem nenhuma eficácia, não faz nem bem nem mal. O p-valor é a probabilidade de que aquele efeito que você mediu aconteceu por acaso. Tá? Então, você deu o teu tratamento para metade do grupo, você deu a placebo para outra metade e morreu 10% menos pessoas no grupo de tratamento. Tá? Dependendo do tamanho, do número de pessoas que morreram, do número das amostras, aí esse negócio pode ter um p-valor de 10%. Tá? P-valor de... bota aí 10%, eu não quero confundir 10% com 10%. Então, houve 20% de morte a menos e o p-valor é de 10%. Tá? Isso significa que se o tratamento não tiver nenhum efeito,
suponha que o remédio não tenha nenhum efeito. Teria 10% de chance de você ver aquela redução de 20%, ou até maior. Isso é p-valor. Tá? E isso funciona bem se você tiver grupos razoavelmente grandes. Não precisa de milhares, não, mas se você tiver, enfim, muitas dezenas, 100 ou 200, o p-valor já começa a ficar meaningful por causa do negócio chamado teorema central do limite. É isso. O que é Bright Line Fallacy? Bright Line Fallacy é uma convenção que tem a sua razão de ser, mas ela não é uma regra universal da natureza, é uma convenção que diz o seguinte, olha, dado um p-valor alto, o p-valor alto é ruim, tá? Você pode acabar tendo muitos falsos positivos. Você pode ter, por sorte, se você aceitar como evidência válida, por pura sorte, você pode aceitar vários tratamentos aí que, na verdade, não tem efeito nenhum. Mas, por um acaso, teve um pouco menos de morte, hospitalização, seja lá qual for o desfecho que você está medindo. Então, vamos botar um certo rigor e vamos dizer o seguinte, cara, a gente só vai aceitar uma coisa como válida se o p-valor for de 5% ou menos. Ou seja, você tem uma chance em 20, no máximo, desse negócio ter acontecido por azar ou sorte. Isso vira uma Forma convenção. aleatória. Oi? De forma aleatória. Isso. Você quer assim, cara, eu só vou aceitar um resultado como sendo estatisticamente significante se o p-valor, se eu fizer o experimento, no caso randomizado, e o p-valor for abaixo de 5%. Tá? Agora, o que é o Bright Line Fallacy? A falácia da linha brilhante. É que essa convenção ela se tornou muito rígida com o tempo. Em medicina isso é muito visível na literatura. Então, se o cara obtém um p-valor de 4,5%, aí, putz, funcionou. Os caras redigem os artigos assim, não deviam. Porque isso significa só, enfim, uma chance em 22 de ter acontecido por acaso. Já se o p-valor é de 0,07, ou seja, de 7%, não funcionou. Isso é uma interpretação totalmente errada. Porque, enfim, na verdade, ele está dizendo, é muito improvável que tenha acontecido por acaso. Tá? Me faz lembrar o limite do Coronavac ali, que deu. O pessoal ficou discutindo entre 50,1 e 49,9, como se isso fosse a definição de funciona ou não funciona, né? A definição de vida ou morte, né? Para o ímpar, né? É uma bobajada incrível. Aliás, enfim, isso gera um problemaço, porque o exemplo que eu dei antes, de um randomizado pequeno, uma maneira de você provar que um tratamento não funciona é você fazer uma série de randomizados pequenos. Porque você dificilmente vai ter p-valor abaixo de 0,05, mesmo que ele funcione. E aí você vai dizer, cara, a gente fez 20 randomizados, fracassou em 18, em 2 meio que funcionou. E aí você vai ver, de fato, o que aconteceu em cada um dos 20, e você vai ver, pô, na verdade foi o contrário. Desses 20, aí em 18 houve uma redução razoável, nos outros 2 ficou bem empatado. É mais ou menos isso que acontece com a Mas eu não deveria, desculpa interromper ou me meter antes da pergunta do Vitor, mas eu não queria deixar de fazer a pergunta. Esse não é a grande crítica a todos esses estudos, que eles são muito pequenos e eu não consigo chegar à conclusão definitiva sobre a eficácia. Eu deveria patrocinar, inclusive o Satoshi ele fala num trecho que a Merck não patrocina por um trial maior, né? Porque, enfim, não deve ter interesse econômico e tal. Parece que agora a Bill Melinda Gates vai patrocinar um trial maior com o IVM, né? Mas esse não seria o problema de todos esses remédios? Não tem trial grande para provar? E quando eu não provo, eu, na verdade, desaprovo? Sim, e essa é um pouco a mentalidade do Bright Line Fallacy. Aí você tem que pensar nos dois lados, né? Você tem o benefício, que tem uma certa probabilidade de existir ou não, dependendo dos dados que você tem. Você tem o tamanho estimado do benefício, que é o separado da probabilidade de benefício. E o terceiro componente aqui da conta que a gente tem que fazer é risco. Você tem um tratamento experimental que foi pouco usado, não sei o quê, que tem evidência de toxicidade alta, etc. Cara, você tem que elevar a dizer, cara, não, isso aqui eu só vou aceitar depois de um randomizado imenso, ou de uma meta-análise super convincente, de uma cacetada de randomizados. Aí faz sentido. Agora, você tem um tratamento que é seguro. Tá?
ambulatorial nas doses cruzadas. Deixa eu só falar um pouquinho. É que, na verdade, todos esses experimentos médicos, não falando do que nós estamos falando do assunto de hoje, mas de um modo geral, eles têm um monte de viés. Esses vieses, eles são normalmente ignorados na literatura médica. Eles são ignorados. Então, por exemplo, uma população de uma determinada região pode ter uma resposta diferente de uma população de outra região. Mesmo assim, o randomizado fica restrito àquela região. Isso é uma coisa que não se leva em consideração. O que não se leva em consideração a formação média do médico que está tratando. Formação diferentes em diferentes lugares geram resultados diferentes. E isso é completamente ignorado. Tratamento, depois você rebate, Flávio. Tratamento em hospital público versus hospital privado é diferente. Tratamento em país civilizado versus país não civilizado também dá resultado diferente. Isso tudo não é controlado. Não é feito um randomizado considerando tudo isso. Esse é o meu ponto. Então está sempre cheio de viés. Então a rigor é tudo errado. O Flávio, antes de você ponderar aí sobre a colocação do Rodrigo, até para o Victor dormir, ô Victor, coloca aí a sua pergunta para o Flávio, nosso amigo que veio nos prestigiar aqui. Vai mexendo a cabeça para cá e para lá. Eu tenho certeza que você está ansioso para fazer a sua pergunta aí, porque é uma oportunidade de tanto. Na verdade, eu vou misturar algumas perguntas já de uma vez, aí a gente já ganha tempo, né? É isso aí. Um comentário, eu acho engraçado essa questão que ele falou do p-valor, que a partir de 0,05 é dado como uma avaliação binária, não funciona, né? Esse instinto que a gente tem de tratar tudo de maneira binária. Tem que ir de natureza humana. Tá? Todos apontar a falácia da linha do Bright Line Fallacy, perdão, Vitor, não é um exotismo, não é cara, você está tirando uma coisa da cartola. Boa parte dos divulgadores da ciência vai dizer, não, eu sou uma heresia, vai tratar como heresia. Cara, você está na Nature, artigo super, muito bom na Nature Science, agora não lembro. Tem uma nota do American Statistical Association que eles desenham tudo isso e é límpido. Assim, p-valor não é para ser usado como uma coisa binária. P-valor é p-valor, é para ele ser interpretado ali no contexto. Aí você tem que levar. Ele é uma proteção, no caso de estudos, contra o viés da publicação. Ao invés de ter um bando de grupo fazendo estudo, aí o cara dá uma olhada e diz, cara, não funcionou. Não é publicado. E aí os grupos em que funcionou publicam e, cara, geram uma ilusão de eficácia. Mas no caso da híbrido, isso não está acontecendo. O incentivo e incentivos geram comportamento, claramente, dado o ambiente que forma em torno disso, é você publicar resultados negativos. Publicar resultados e interpretá-los como negativos, sem sequer fazer ressalva, como na maioria dos estudos não é feita, de que, cara, na verdade, deu uma melhorada aqui. Mais o p-valor ficou acima de 0,05, então não dá para ter muita certeza. Essa é uma interpretação correta dos estudos. Uma vez que se junta os estudos, você faz uma meta-análise. Tem que tomar cuidado, não sei o quê. Tem 2 meta-análises bem feitas de randomizados ambulatoriais. Perdão, Vitor. Só para eu terminar a história aqui, porque tem uma coisa. Uma delas é de um grupo de pesquisadores, fodas, etc. O primeiro autor é um cara chamado Joseph Ladapo, é um professor de UCLA, super ponderado, já troquei ideia com ele, eu entrei bem fundo nesse mundo, tá? E já dei toque nele sobre o cara médico, um cara bom, fez sei lá o quê, med school em Harvard, não sei o quê. E é um cara, gente super ponderada, tá? Não tô falando de Bolsonaro, não sei o quê. O cara é claramente um democrata, um cara super moderadão. E tem um segundo que é de um professor de Harvard, chamado Miguel Hernan. Nerdzão, tá cagando para política, quer as convicções dele, mas você lê a meta-análise do cara, você vê uma palestra dele, que ele deu em Harvard, e ele está explicando tudo o que eu estou explicando aqui. De maneira muito calma, ele é cuidadoso, diz, o p-valor, mesmo conjuntamente, não é tão baixo assim, etc. Mas, assim, você lê todo o estudo, você lê as 2 meta-análises, você conhece bem os dados, a probabilidade dele não ter um benefício clínico, nenhuma bala de prata não, tá? Mas a probabilidade dele não existir é baixa. É óbvio que é baixa. É pouco provável que ele não tenha algum benefício. Vitor, peço mil desculpas. Bom, então, aqui, na verdade, são 2 perguntas. A primeira é a seguinte, do ponto de vista, na prática, depois de tudo que você leu, você avaliou, você diria que o ganho na eficácia para a hospitalização, não vamos falar de óbito, que óbito, como você bem frisou, não dá nem para chegar lá. No caso de hidro e VCM, seria mais ou menos quanto? Quanto você melhora
se tivesse uma aplicação homogênea geral? Primeira pergunta. A segunda, assim, eu estou entendendo aqui que a dificuldade aqui nessa avaliação é muito pelo timing que você faz a aplicação, né? Porque você precisa pegar num período, assim, hospitalizou não dá mais, então tem que ser aqueles 3 ou 4 dias que você efetivamente consegue fazer uma medição, né? Eu acho que isso aí, para mim, deve ser um complicômetro maior. E aí, partindo um pouco para essa seria a segunda pergunta, uma divagação. Por que você acha que existe tanta resistência? Dado que é um negócio para o bem comum. E aí, óbvio, você chega numa situação de extremos em que as pessoas se esquecem que você provavelmente vai dar a resposta que melhora 20%, 30%. Isso não é bala de prata. Mas por que é que existe tanta resistência? Tá bom. Vamos lá. Tamanho do efeito. O point estimate, as quais a meta-análise, tanto do Miguel Hernan quanto do LADAP, algo da ordem de 20%. Tem alguma incerteza aí, mesmo, eles estão juntando, tá, esses randomizados. Tem uma diferença, o Miguel Hernan, ele olha só de profilaxia. O do LADAP, ele junta todos. Só que, na verdade, são todos os primeiros 5 ou 6. Por quê? Porque eles foram feitos no segundo semestre do ano passado. Agora já tem uns 12. Tá? Quando já tinha saído o 5 ou o 6º, eu ainda não tinha saído as meta-análises, mas eu estava juntando, estava olhando isso, estava olhando com amigos. Meu chute era uns 20%. No começo eu estava mais otimista. Lidia Raul estava fazendo um carnaval. Caraca, esse negócio deve ser whatever, 40%, 50%. Mas não, eu já estava chutando uns 20%. Os outros 8 que vieram, se você faz a conta deles, a proporção de hospitalização, também é uma redução de uns 20% nessa casa. Ou seja, tem um in-sample e um out-of-sample. Tá? Então isso me dá reforça a minha convicção de que estava por aí, tá? Então é isso. Ambulatorial. No caso da hidro, em hospitalizado, cara, não. Tem muita gente brigando e eu acho que esse agora, olhando atendendo a sua pergunta, por que tem tanta resistência, tá? Tem vários efeitos aí. E aí a gente sai do ramo de estatística e entra em algo meio antropológico, psicológico, sei lá, tem muita irracionalidade, tá? O que tem aí? Tem politização, muito claro, muito claramente. Teve políticos que, de maneira extremamente irresponsável e sem olhar dado nenhum, abraçaram esse negócio, dizendo ou insinuando que era uma bola de prata, que eram, obviamente, políticos que estavam, sem querer ofender ninguém que seja muito fã desses políticos aqui, eles estavam querendo wish o problema away, então surgiu esse remédio, não sei o que, foi responsável. Isso gerou um pushback muito forte. Isso aconteceu muito no Brasil. Talvez até mais do que qualquer outro lugar, mas também aconteceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é um lugar que é mais, cuja academia mais influencia o mundo. É lá que estão a maioria dos journals, etc., grandes universidades. Então, acho que teve politização, tem. E esse efeito está sendo muito forte no Brasil, está extremamente forte. Bizarramente forte. Mas ele é mundial, tá? Agora, só politização não ia explicar, mas ela parece ser parte do fator. Outra coisa é que junto com a politização, você tem o Bright Line Fallacy, que é uma péssima prática. E aí, se você tem remédios baratos, para os quais não se consegue organizar grandes randomizados, em pacientes ambulatoriais, que é uma complicação a mais, e você está usando o Bright Line Fallacy, você vai ter uma cacetada de estudos negativos em que o grupo de tratamento se saiu melhor do que o grupo de placebo. Tá? O que acontece? As grandes sociedades científicas tendem a ser extremamente conservadoras. Em tempos normais, eu diria que isso é razoável. Não, peraí, não, vamos com calma, vamos testar, vamos retestar, etc. Mas, numa pandemia, eu acho que falta um certo bom senso quando você está falando de tratamentos seguros. E elas usam muito o Bright Line Fallacy, muito. Os caras não entendem o que é p-valor, é só uma regrinha de bolo, etc. Então, está provado que não funciona. Tá? Você tem... Aí começa a entrar argumento de autoridade, que é algo extremamente forte para muita gente. A maioria das pessoas não entende nada, não vai ter disposição de olhar dado, se olhar dado não vai conseguir interpretar muita coisa. Então, eles veem o que a sociedade brasileira de não sei o que fala, o que a OMS fala, etc. E aí começa a gerar um groupthink. Porque as sociedades usam esses métodos, parece ter alguma politização na história toda, e aí vai virando uma bola de neve. A imprensa abraça, a imprensa não tem nenhuma condição de avaliar. Há um antagonismo muito claro entre a imprensa e esses líderes políticos que fizeram essa burrada, entre muitas outras burradas, e virou uma bola de neve. E a coisa acaba se transformando num tabu. E ela virou um tabu.
E é um meme. E se você fala sobre o assunto, você é um anti-ciência. E aí você pode mostrar o dado e não, você não pode, pelo amor de Deus, você é um arrogante. Como é que é? Você é só um matemático e um analista de dados, como é que o matemático vai entender de medicina? Cara, no fundo é estatística. 2, eu conversei já com muita gente, converso com gente da área, que toca randomizado. E os caras me ensinam para as pessoas que estão trabalhando, que estão colaborando informalmente comigo, para entender. Tá? E aquela coisa, não, se eu falei no assunto, cara, eu sou um bolsominion, eu sou não sei o quê. Cara, não sou nada disso. Mesmo. Ô, Flávio, deixa eu aproveitar esse gancho que você falou, porque os meus amigos... Eu acho, só para fechar aqui no gancho... Pode falar, Vitor. Eu acho que o negócio que deu tal proporção que você veja que um remédio que aumentasse em 20%, né, a eficácia, seria extremamente bem-vindo, né? Imagine se usado de maneira massificada, mas estaria longe de resolver o problema. Aí criou-se uma politização tal que você tem num extremo os que censuram a palavra de maneira injustificável, e no outro a turma que acha que isso é milagre, não é? E no meio fica a gente aqui tomando porrada. De todos os lados. Ô, Flávio, meus amigos aqui abordaram cada uma perspectiva que enriquece assim, o entendimento sobre o que a gente está vivendo. E eu queria te colocar um outro aspecto, que é um aspecto mais humano, mais voltado para você, né? Uma das questões que você colocou, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu tenho a sensação, e tudo que eu já tinha essa sensação comigo, de que a classe médica em geral, ainda que ela possa dominar a medicina propriamente dita, óbvio, ela não domina, por exemplo, a aplicação da estatística a isso, né? Então você tem, invariavelmente, já testemunhei debates em que, a certa altura, pessoas até destacadas no meio médico, expostas a argumentos aos quais elas são absolutamente incapazes de contrapor, elas sacam aquela carta coringa, mas você não é da área de saúde, não é você que está ali na maca cuidando de quem morreu. Sim. Então, nesse cenário, primeiro eu queria saber como é que tem sido, porque eu acho que não é uma experiência pessoalmente agradável. Você mencionou ali um certo quixotismo da sua parte, e eu me enxergo nisso, porque dentro da minha porção penso fazer assim, aprendi com a minha mãe e com meu pai, que se a cidade está suja, se você limpar pelo menos a porta da tua casa, você já está ajudando a cidade a ficar mais limpa. Eu acho que esse trabalho que você tem feito, como por exemplo o Vitor tem feito, o Marcelo, nos textos incríveis que ele faz, a gente cada um ali um pouquinho vai carregando e tentando ajudar. E uma outra questão, eu particularmente, né, eu me assusto um pouco com o poder das redes sociais, né, que, a meu ver, funcionam quase que como governos supranacionais. Eu queria que você falasse também um pouco dessa sua experiência, né, porque hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma situação ridícula aqui, né, de não poder falar determinados nomes por completo, temendo sermos capturados na nossa liberdade de expressão por algum algoritmo. Está parecendo Chico Buarque, né, fazendo música sob pseudônimo na época da ditadura, usando palavras de duplo sentido. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com as redes sociais e com a classe médica, e como que está sendo isso pessoalmente para você, porque eu imagino que tem um custo isso aí, né? Tem alto, tem sim, tem alto. Vamos lá, você tocou em vários pontos aqui que acho que são super relevantes. Tem um pouco isso, a população média, jornalistas e certamente a garotada que está trabalhando nas redes sociais, tem a menor condição de avaliar. E eles têm uma visão muito simplista, muito errada, de que não, medicina é para médico, tá? E matemática é para matemática. Eles não veem como as coisas se comunicam muito bem. E o default deles, se você tem discordância entre médicos, tem. Bem, vamos ver o que a sociedade tal diz. E se a sociedade tal diz, então está falado. A não ser que você não goste muito do que a sociedade tal diz, e aí você vai para a sociedade acima e acaba chegando no OMS, que é extremamente conservadora. A OMS pregava contra o uso de máscaras até o começo de junho de 2020. Inclusive aqui no Brasil hoje existe, né, uma disputa, né, porque o Conselho Federal de Medicina
tinha tido um posicionamento favorável, né, ao tratamento ambulatorial e algumas associações de classe... Favorável não obstaculizar, deixar na mão do médico. Não, favorável não, corrigiu bem, mas que ele não colocava obstáculo ao emprego, deixando na mão do médico, enquanto algumas associações se organizaram contra essa posição. O que eu acho meio estranho, porque afinal de contas, em última instância, quem tem que ter a palavra final é quem está ali tratando, né? Essa história é complicada, eu acompanhei ela um pouquinho. Uma das coisas muito curiosas que aconteceu é que houve um abaixo-assinado de todas as sociedades médicas contra o Conselho Federal de Medicina. Isso apareceu todas, 80 e tantos, etc. Isso foi feito a revelia de boa parte delas. Então apareceu a manchete de que 80 e tantos sociedades, como se fosse um consenso, não era. Boa parte dessas sociedades regionais, etc., não tinham consenso. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, saiu uma nota desmentindo a sociedade, o pessoal que coordenou essa nota conjunta botou uma ressalva ali, que é pior do que mais. Não é só não cabe uma ressalva. Isso não apareceu na imprensa. Narrativa. Apareceu. Oi? Narrativa. Então não tem. 80 e pouco sobraram menos de 20. Eles fizeram a revelia, eles não computaram. Mas apareceu ali no Jornal Nacional. A manchete estava dada. A manchete estava dada. Aconteceu alguma coisa muito estranha em relação a esse tema na imprensa. Tá? Mas, enfim, então tem isso. Deixa eu acrescentar um outro fator que tem a ver com a natureza humana, que claramente aumenta a polarização e, portanto, aumenta a rejeição. Na medida em que advogados... Porque os caras que são a favor do tratamento ambulatorial não são necessariamente gente sofisticada. Alguns são, mas muitos são radicais. São. Dizem que é bala de prata, alguns deles tendem ao antivaxismo. Ah, não, você trata, que aí você não precisa tomar vacina. É uma bobajada. Né? São duas coisas diferentes, são duas dimensões diferentes. Uma delas é para você prevenir você ficar doente, diminuir a probabilidade de você ficar doente, e se você ficar... Essa razão que você apontou é o suficiente para o sistema, por exemplo, não entrar em colapso. Se a gente conseguisse essa melhora, né, alguns sistemas que entraram em colapso, com essa redução, por exemplo, não entrariam. O pessoal não está sendo vacinado instantaneamente, tem um rollout, tem gente ainda morrendo, para burro. Enfim, então você precisa tratar o pessoal que, havendo boas opções, com bom risco-benefício, vale a pena tratar o pessoal que ainda não foi vacinado, principalmente no começo. Você consegue reduzir a probabilidade do cara ir para o hospital, sobrecarregar o sistema, uma externalidade negativa, e do próprio cara morrer. Né? Então, o racional é muito claro. Tá? Só que tem muita radicalização. Então, alguns desses caras estão propondo, eles são muito radicais. E aí tem politização, você tem uma clivagem ideológica muito curiosa, que gente de direita tende a abraçar o negócio pra caramba. E, cara, 99% esse cara não vai olhar, não dá nenhum, eles abraçaram porque eles gostam da ideia de tratamento. Por razões ideológicas, muito claro. Enquanto que 99% da esquerda detesta, há exceções, eu conheço alguns. Mas detesta, porque virou um trigger. E a imprensa e boa parte da academia está extremamente politizada. Tá? Eu sou capaz de dizer que se o personagem que conhecemos no momento zero fosse contra isso e a favor das vacinas, nós teríamos uma reação bem oposta hoje. Mas não tenho dúvida. Eu acho que, então, essa é isso está claro. Isso está claro. Existe ele fez um contrasserviço. Foi o que o Flávio falou isso. Exatamente. Fez um contrasserviço. Né? Se ele não tivesse dito nada, não teria tanta reação contrária. Exato, mas não tem dúvida. Não teria. Aliás, deixa eu só... Desculpa, Flávio, você ia terminar, eu queria fazer mais uma pergunta. Deixa eu só terminar a última coisa, claro. Que é a radicalização. Tem backfire effect em psicologia. Eu curto psicologia, sempre curti. Das poucas coisas que eu publiquei na internet os textos mais longos que eu publiquei na internet antes dessa história toda, foi sobre polarização. Eu passei uma época estudando, li uma cacetada de livro do Kahneman, não sei o que. E um dos muitos vieses, para o pessoal que curte a literatura de psicologia, daqueles vieses racionais, cognitivos, tem o Taylor na economia, mas também tem o Kahneman, Tversky, etc., na vida, né, e muitos outros, é um festival que está acontecendo. Tá? E um deles é o backfire effect. O backfire effect é você levanta uma bandeira e diz, eu gosto dessa ideia. Aí alguém vai lá e te dá um pescotapa. Aí você radicaliza. Você diz, cara, não só essa bandeira é boa, mas ela é a melhor de todas. Isso você vê muito. Você, obviamente, vê do pessoal contra, mas você também vê
boa parte do pessoal a favor. E aí começa a surgir a maluquice, o antivaxismo. Eu já tomei pedrada dos dois lados. Eu estou tomando pedrada mais Sinal de que você está lado. no bom caminho. Sei lá, eu sou totalmente doido mesmo, masoquista, né? Mas eu já... E quem lê com atenção as coisas que eu estou escrevendo, vai ver que tem quase que um mantra ali. Não é bala de prata. It's not a silver bullet. Esse aqui é 20%. Esse aqui parece 20%. Ô, Flávio, na boa, desculpa, quando você começou a falar, eu achei que eu estava escutando o Átila, que todos conhecem aqui certamente. Quando você começou a falar sobre... Eu estava sozinho dizendo que era muito grave o problema que estava vindo, a onda era muito grande e tal. Falei, caramba, esse discurso veio depois, com o Átila e todos os outros que o sucederam, né? É interessante isso, né? Vamos lá, eu também não quero dar uma de herói solitário aqui de capa, não. Tinha outras pessoas, claro que tinha muitas outras pessoas, mas eu diria que a média e a narrativa da imprensa, e talvez, portanto, a população, estava menosprezando o problema. Infelizmente, esse qual eu acertei. Teve outros que eu errei. Mas, não só a população, como os próprios governantes, né? Basta ver o carnaval. Também. Nós tínhamos elementos suficientes para ter uma postura muito mais prudente no carnaval e, sob pena de não atrapalhar as festividades e as receitas que elas geraram, houve uma complacência aí que talvez tenha prejudicado muito o início do processo e seu desenvolvimento. Mas né? é aquela coisa, você toma a decisão com base nas informações que você tem na hora, né? É difícil julgar. Muito. Assim, se tentassem proibir o carnaval... não tinha elemento. Não tinha. Podia ter uma coisa meio intermediária, dizer, olha, pessoal, está com uma circunstância especial, está uma coisa preocupante, não sei o quê, vamos diminuir um pouco aqui as aglomerações, tentar... O cara ia tomar pedrada de qualquer jeito, mas a pedrada ia durar 2 semanas. Porque 2 semanas depois ele ia dizer, cara, não é que eu... Acho que o Rodrigo quer fazer alguma pergunta aí, Rodrigo. Não, pergunta. Vou fazer uma pergunta para matemático agora. Flávio, aqueles modelos do Imperial College não estavam errados, não? Os modelos que diziam que a taxa de mortalidade, que não sei quantos milhões de pessoas iam morrer num determinado espaço de tempo, não sei o quê, e que, com base nisso, muita gente tomou decisão, muito gestor político tomou decisão com base nesses modelos errados? Cara, deixa eu advogar... Errado nas hipóteses, não estão dizendo que o modelo estava calculado errado, não, é nas hipóteses, é óbvio, né? Primeiro, eu não estudei os modelos pessoalmente, tá? Eu conheço gente que acompanhou, aí eu passei acompanhando gente na qual eu confio, que não é necessariamente, não é gente que está muito na imprensa, e que é gente muito técnica. Eu tenho e tinha certas impressões de modelos. Mais do que limitações de modelagem, o que me chamou a atenção lá atrás, e às vezes ainda me chama para o meu choque, é que às vezes você tem um cara que está fazendo um grupo que está fazendo um modelo muito sofisticado, mas ele não fez o dever de casa de entender os parâmetros mais básicos. Um parâmetro extremamente básico e sobre o qual a gente já tinha informação faz 1 ano, e agora temos muito mais, é a taxa de mortalidade. É o Infection Fatality Rate. Qual porcentagem das pessoas morrem? Isso depende de vários fatores, principalmente idade, até certo ponto gênero e outra comorbidade. E eu vi lá atrás, não sei se é o caso do Imperial College, eles claramente estavam com modelos extremamente pessimistas e não se realizaram. Você pode dizer, não se realizaram, porque houve o lockdown, sei lá. Mas, no caso, eu já vi gente muito sofisticada, tecnicamente, matematicamente, estatisticamente sofisticada, que está fazendo projeção de tantas mortes, etc. E eu já fiz isso umas 2 vezes, tá? Educadamente, espero. Fui educado, sou um cara educado. Beleza. Qual o IFR que você está projetando, usando para fazer essas projeções de morte, por exemplo? E o cara diz 2%. Tá brincando. Por que 2%? Porque essa é a mortalidade que a gente está vendo aí nas estatísticas mundiais. O que o cara está fazendo? Ele está pegando o número de mortes, ele está dividindo pelo número de casos diagnosticados. Isso é o CFR. E isso gera um aumento, superestima muito, tá? Então, assim, já vi gente muito sofisticada fazer isso. E, cara, assim, não adianta você mudar um modelo intertemporal, não sei o que, equação diferencial, blá, 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 se você não fez o dever de casa. Assim, garbage in, garbage out. Então, esse tipo de coisa eu vi acontecer. Se o Imperial College fez exatamente isso, eu não sei, mas eu já vi gente com formação muito sofisticada fazer, eu acho chocante. Porque, assim, talvez o cara ficou tão apaixonado por montar um modelo super sofisticado de previsão que ele não aprendeu uma coisa básica que ia gerar conclusões muito diferentes, tá? Tendo dito isso, não cavei muito nesses modelos, eu vi alguns desses erros, tá? Muito graves.
o básico do básico, né? Você entender o que é uma estimativa que faz sentido de IFR para uma determinada população. Não é 2%, certamente no caso do Brasil não é. Mas a dinâmica é extremamente imprevisível, e a gente está vendo isso. Estamos vendo isso no Brasil de maneira trágica. Então, esses modelos, é difícil você ter uma previsão muito accurate. Então, em defesa do Imperial College, de outras pessoas que erraram para cima e para baixo, é muito difícil você prever. Você tem muito imponderáveis, as tais novas cepas, variantes, muito possivelmente, a tal da P1, talvez seja um driver muito importante da explosão que a gente está vendo, mas eu não tenho como afirmar isso, porque aí, cara, entra em várias coisas, eu não consigo estudar tanta coisa assim, mas é muito difícil prever. Eu acho que algumas pessoas, alguns grupos, fizeram umas previsões qualitativas que se mostraram muito boas, qualitativamente, a ideia de que você vai ter várias ondas, etc. Isso, enfim, via da história e se mostrou. Eu errei esse call. Errei, enfim, eu não fiz conta, não criei um modelo que errou, mas eu estava acompanhando pessoas nas quais eu confiava e confio e que erraram esse call, que achavam que a taxa a imunidade de rebanho ia ser atingida. Ô, Flávio, deixa eu ser um pouco chato, infelizmente, nós estamos caminhando para o finalzinho aí, quase que 1 hora de gravação, temos aí mais uns 5 minutinhos para terminar. Posso fazer uma última pergunta? Isso, eu queria fazer aqui um jogo rápido, passar aqui para o meu xará, depois para o Rodrigo e para o Victor, por uma última pergunta. Vamos tentar ser breve aí. Sei que o assunto é fascinante e não é todo dia que a gente tem alguém tão qualificado para responder. Diga lá, xará. Deixa eu compartilhar minha tela. Pode compartilhar aqui. Sua tela. Será que a gente não está falando sobre uma falsa questão? Pergunto pelo seguinte, a gente tem falado aqui, poxa, se a gente tivesse adotado esses tratamentos, teria um outcome melhor, tá? Efetivamente foi adotado, né? Quer dizer, se eu olhar aqui, eu peguei aqui o gráfico de venda de IVM. Tá escrito aqui, não sei se o algoritmo vai conseguir ler aqui, viu, Marcelo? Vamos ver. A Lea Jacta Est. Enfim, teve patrocínio governamental, foi distribuído no Brasil inteiro. Assim, os relatos médicos são de que as pessoas tomaram efetivamente, né? Então, eu não sei se a gente está... Na verdade, parece que tem mais uma disputa, é o que você falou, tem mais uma disputa ideológica do que efetivamente um efeito final sobre o comportamento de médicos / população. O que você acha disso? Tá bom, vamos lá. Você está mostrando aqui em 2019 uma venda de umas 10 milhões de unidades, 8 milhões. Não sei se são 10 milhões de cápsulas. Enfim, X. Vendeu 6 vezes mais, vai. Pois é. O pessoal que usa ivermectina normalmente usa 2 cápsulas a cada 6 meses, algo assim. Tá? Já no tratamento, no caso de... Falei o nome, no caso de IVM, é muito mais heterogêneo. A pessoa ainda não convergiu para uma dosagem otimizada. Tem pistas aí de doses que são baixas demais e outras que não parecem ser baixas demais, já parecem eficazes. Mas elas são mais altas. Então, se você quintuplicou, digamos que 1% da população tenha usado o IVM em 2019 como antiparasitário. Se você quintuplicou as vendas, mas a dosagem média é 3, 4 vezes mais alta, não houve um aumento tão grande assim. É claro que muita mais gente tomou em 2020 do que em 2019. Mas talvez não foi spread out, né? Quer dizer, não foi numa ordem de grandeza que você pudesse detectar, de fato, um resultado mais palpável. Exceto, eventualmente, talvez em algum lugar em que a coisa realmente foi super sistemática, etc. Mas, assim, quando você olha esses dados retrospectivos, é muito difícil, porque você tem zilhões de confounders, você tem a dinâmica do vírus, o comportamento das populações, etc. Assim, e aí, você quer uma boa estimativa, olhos randomizados, na medida em que você tiver. E na medida em que você tiver randomizados pequenos, vai agregando eles, vai vindo, de fato, o efeito e junta. No caso de IVM, parece ter um efeito muito forte em casos não severos. Pelo menos é o que os dados indicam até agora, tá? Dos randomizados. Pequenos, alguns nem tantos, nem outros. Mas parece bala de prata? Não, mas parece ter um efeito, inclusive antiviral. E aí, Rodrigão? Bem feitas disso. Tá? Qual é a sua questão para a gente encerrar aqui dentro do nosso tempo e não estourar? Eu acho que ele respondeu as minhas perguntas que eu tinha. Minha pergunta tá tudo certo. Ele respondeu tudo que eu precisava. Tá. Deixa eu dar uma última. Não sei se cabe mais 1 minuto. Não, aqui. cabe sim, mas deixa eu só primeiro pegar a pergunta do Victor, que aí você já emenda com essa questão.
A minha pergunta é se você acha que no pós-pandemia essa situação pode vir a ser esclarecida sem paixões. Tomara que sim, tem alguma esperança de que sim. A gente tem várias perdas aqui, na medida em que a outra observação que eu queria fazer é que tem alguns tratamentos, e esses estão no fio que está fixado lá no Twitter, aquele fio, Marcelo, eu estou tentando botar ali alguns dos que têm evidência mais forte. Tá? IVM tem bastante forte, tá? De alguma eficácia, razoável até, diria, para o começo da doença, tanto ambulatorial quanto os hospitalizados leves. O budesonida era algo que não estava muito no meu radar, eu tenho ouvido falar de coisas, mas agora já saíram dois, um razoavelmente pequeno, mas com efeito bastante forte, e outro grande, que é o Principal. O budesonida é um corticoide inalado, ambulatorial, tá? E tem efeito, tá claro que tem efeito. Depois o Principal, não sei quantos milhares em cada braço, tá claro que tem efeito. É bala de prata? Não. Mas está lá, postei ali. Colchicina é um que claramente tem algum efeito ambulatorial. Tá? Os ambulatoriais todos deram certo. E tem um canadense grande. Agora, uma coisa muito curiosa é que esses randomizados de remédios reposicionados baratos, eles têm dificuldade de serem publicados. Os grandes com resultado positivo. Isso é verdade. As meta-análises que eu citei... Então, bem, sim. E as meta-análises que apontam na mesma direção também. O LADAP, novamente, cara super técnico, professor de UCLA, você conversa com ele, você vê que ele não é um radical, isso aqui. Eles submeteram o paper dele, nessa altura faz uns 6 meses. Cara, é um paper assim, de 6 páginas. Muito bem feitinho. A gente refez as contas. Tem muito erro nas contas, os caras erram pelo valor, não, eles fizeram tudo muito bonitinho. E é claro, a gente conhece bem os randomizados que eles estão olhando. Eles ficaram 6 meses, 4, 5 meses, num paper pequeno, bem feitinho. Os caras podiam ter rejeitado, sei lá, não tem evidência, whatever. E os editores ficavam 4, 5 meses sentados em cima. Cara, isso é estranho. Isso é bem estranho. Vou botar o meu chapéu de alumínio aqui. Está bem esquisito. Mas o fato é que a evidência para alguns desses já se tornou tão forte, budesonida inalada, por exemplo, que o pessoal está começando a adotar. O NHS, que é ultra, hiper, super conservador, parágono da evidência baseada em medicina, que aliás tem uma história muito interessante, que é uma ideia muito boa que foi levada para longe demais, mas os caras são... Até eles estão autorizando agora a budesonida inalada para gente com acima de 50 anos de idade, etc. Então, uma das doutrinas que se fossilizou no Brasil, acho que mais que qualquer lugar do mundo, eu desconfio, não existe tratamento ambulatorial. Não existe. Isso já é totalmente falseável. Isso é comprovadamente falseável para alguns desses tratamentos, tá? Para outros, sem dúvida, tem a história da hidro, não é uma bala de prata, tem que fazer umas certas segmentações. Dá para ter certeza absoluta? Não dá para ter certeza absoluta, mas dá para atribuir uma probabilidade muito alta. IVM ainda tem mais heterogeneidade, tá? Agora, você tem o modelo animal, que foi publicado agora, junto com os randomizados, cara, extremamente provável que ele não tenha nenhum efeito. Qual o efeito, sob quais circunstâncias? Veremos. Tem alguma probabilidade da IVM não funcionar nada? Mas eu diria que nessa altura é bem baixo. Budesonida, cara, tá quase certo. Colchicina também. E acaba de sair um outro que eu acabei de esquecer, que também tem anunciado aí. Eu tô com um pouquinho de acesso insider, tá? Porque nessa altura eu meti tanto nesse negócio que eu conheço pesquisadores, eu troco ideia inclusive com mecenas de pesquisadores, cara, que tá aí, não tem nada para ganhar. Ô Flávio, eu acho que pelo andar da carruagem, nós vamos ter que marcar aí talvez mais uns 2 ou 3 bate-papos, se é que a gente tem a pretensão de esgotar o tema. Bom, eu tenho certeza que eu posso falar pelos meus companheiros aqui, do nosso agradecimento pela sua disponibilidade. Eu acho que ao final desse nosso bate-papo, a gente chega com algumas conclusões, né? Que nem está certo quem acha que não tem efeito algum e nem está certo quem acha que isso é uma bala de prata, mas que sim, existe uma efetividade, existe um lastro de estudos que mostram isso, que infelizmente, né, esse é um tema que poderia ser discutido com mais serenidade, mais baseado na ciência, mas que está totalmente comprometido por esse ambiente político e que infelizmente também, né, a própria, talvez em linhas gerais, assim, haja uma dificuldade, né, dos operadores da medicina em lidarem bem com outros profissionais na análise de dados. Bom, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu, pessoalmente, vou dizer para você o seguinte, continue na sua luta, por mais quixotesca que ela possa parecer, faça a sua parte,
porque assim pelo menos você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme, tá bom? Eu agradeço mais uma vez aos meus amigos aqui por viajarem junto comigo essa viagem e especialmente a você pelo seu tempo, tá bom? Pessoal, Obrigado, valeu, foi um prazer. Bacana conversar com o pessoal desse nível. Estou tentando ganhar o meu pedacinho no céu. Eu sou ateu, mas nunca se sabe, né? Aposta de Pascal. E é isso, estou tentando ajudar um pouquinho. Todo mundo é ateu até um minuto antes da merda, né? Naquele último minuto a gente já sabe o que vai acontecer. É isso aí. Chefe, lembra aí, eu fui ali, tentei dar uma ajudada, não sei o Isso quê, em 2020, no resto eu fui filho da puta pra caramba, mas não sei o quê. Vamos ser censurados por essa palavra. Tá liberado. Tá liberado? São outras que são proibidas, né? Mas é isso. E, pessoal, não há política, não há bala de prata, vacina é uma ótima, provavelmente vai ser o que vai resolver, ou essencialmente resolver o problema, mas tem outros instrumentos, alavancas, que deviam estar sendo usadas e que poupariam bastante sofrimento e reduziriam um tanto. É isso aí. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Hoje, infelizmente, não podemos contar com a presença do nosso amigo Cleveland. E obrigado aqui ao meu amigo Victor Loyola. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.